pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui porque eu gostaria de compartilhar uma ideia que temos aí debatido e começaríamos, a partir da semana que vem, uma série de vídeos sobre determinados temas, vídeos curtinhos, não muito longos. Iniciaremos nossa jornada com o direito comparado e seria, na verdade, uma análise comparatística entre o sistema jurídico norte-americano e o sistema jurídico brasileiro, duas famílias distintas, uma oriunda do common law, outra do civil law, por influência, do direito romano, do direito francês e do direito alemão. E é bom que fique claro, Muitos perguntam, mas por que o direito comparado? Qual a utilidade prática do direito comparado? Como eu poderia fazer para utilizar um sistema estrangeiro num sistema jurídico nacional, onde não se tem raiz comum, principalmente? E a resposta que eu sempre trago é que o direito, ele é produto cultural, ele é produto do seu meio. E por ser um produto cultural, ele evolui de acordo com as transformações ocorridas no meio social. Isso é óbvio. Até porque eu acho que o Miguel Reale falava na sua teoria tridimensional, Direito é fato, valor e norma. Então, a modificação dos fatos, dos valores incutidos dentro de uma sociedade formam um direito. Por isso ele ser, na verdade, um produto cultural. E nós vivemos um mundo hoje, globalizado. Não globalizado em sua completude, porque ainda temos aí barreiras humanas a serem enfrentadas. De todo modo, vivemos num mundo globalizado. O que acontece hoje no Japão já se tem notícia imediata em território brasileiro e vice-versa. E essa comunicação rápida, essa interconexão que hoje se tem entre as nações, interfere no direito, interfere na construção e na conformação de todo o sistema jurídico. E não há que se falar em sistema jurídico puro mais, não se tem um sistema jurídico de common law puro, até porque, se formos analisarmos hoje o direito norte-americano, o direito inglês, o direito canadense, que tem aí raiz do common law, nós veremos que hoje se tem uma pulverização de normas codificadas, coisa que antes não existia. E no Brasil, com o CPC de 2015, nós tivemos uma aproximação de nossas balizas com as balizas do sistema jurídico de common law por conta da introdução do sistema de precedentes. E essa interligação faz com que tenhamos e possamos retirar proveito do direito comparado. Um exemplo clássico e prático que aconteceu na Justiça do Trabalho, eu cito um amigo meu. Ele é juiz em São Paulo, no TRT da 2ª Região, e nós nos conhecemos porque ele faz mestrado e fazíamos algumas matérias em comum na USP. E ele um dia me mandou uma sentença, e na sentença dele estava a aplicação das Federal Civil Rules, das Federal Rules of Civil Procedure, que é como se fosse um código de processo civil norte-americano. E ele aplicou uma norma do Código de Processo Civil norte-americano na nossa realidade, na realidade do processo do trabalho. A empresa era uma multinacional e ela queria ouvir uma testemunha que estava em território norte-americano, e eles fizeram, com base em vez de expedição na época de carta rogatória, nós sabemos a burocracia e como seria demorado todo o procedimento para se ouvir essa testemunha, e eles fizeram com base num procedimento autorizado pelas Federal Rules of Civil Procedure. Isso quer dizer que ele utilizou uma norma forasteira com a concordância das partes, por óbvio, como se fosse uma negociação processual,
Com a concordância das partes, fizeram uso, então, das Federal Rules of Civil Procedure para otimizar o processo, para ser muito mais célere, uma resposta muito mais rápida e, além de rápida, com a permissão da produção do amplo contraditório e da ampla defesa. Quer dizer, as garantias processuais restaram preservadas e não somente preservadas, pois que possibilitou aí uma rápida tramitação na oitiva dessa testemunha que residia nos Estados Unidos e que era essencial para a defesa da empresa na época. Então, não é que o direito comparado ele nunca será utilizado, ele pode sim ser utilizado. E nós estamos aí num período de dialogar com outros ramos, dialogar com outros sistemas jurídicos. O que é evidente, o que deve nos servir é buscarmos a norma mais eficiente para oxigenar nosso procedimento. Oxigenar sem atropelar garantias processuais. Oxigenar no sentido de ter concordância das partes, elas participarem ativamente do processo de construção do procedimento e possibilitar aí o exercício da ampla defesa do contraditório. Esses são os valores tão caros, né, à democracia do processo. Porque, em última análise, o processo é um palco democrático, onde participam vários atores e cada autor, com sua missão e parte, pode sim trazer aí o que seja mais eficiente para que traga o resultado desejado, e não só traga o resultado desejado, mas que o tempo do processo não seja tão prejudicial ao direito que ali está sendo vindicado. E por que o sistema jurídico norte-americano? E é fruto da minha tese de doutorado. Eu trago aí uma análise do rito sumaríssimo do sistema de precedentes e fui selecionada nesse período para estudar fora, passei um tempo lá e de onde eu bebi diretamente da fonte, porque se nós falamos aí de sistema de precedentes, estamos falando aí de common law, nada melhor do que buscar aí diretamente na fonte, na raiz, né, do sistema de common law. E os Estados Unidos tem um sistema de common law diferente da Inglaterra, apesar do tronco comum, os Estados Unidos hoje ganharam vida própria. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um juiz federal, Judge Massari. Ele é altamente conhecido aqui, ele fala português, e na corte de Maryland, que era pertinho de Washington. E porque até então a gente tem a visão, né, do sistema jurídico, de uma audiência nos Estados Unidos como aqueles filmes, né? Muito bem na minha cabeça aquele Legalmente Loura. E eu queria ver como funcionava, como o processo lá anda, como é a comunicação, como é o comportamento das partes, dos advogados e do juiz. Se é de fato aquele sistema que nós pensamos que o juiz ele se abstém de qualquer ato e o maior protagonista aí são partes e advogados, ou haveria aí, que é próprio do sistema que a gente chama de sistema adversarial, o juiz ele não é tão inquisitivo, mas as partes e os advogados têm ampla liberdade na condução, ou não seria bem assim, haveria aí um quê do inquisitivo, do juiz impondo, do juiz fazendo pergunta, do juiz interferindo. E também como se conseguiu atingir um grau de estabilidade e de confiança tão legítimo quanto nos Estados Unidos. Como se respeitam as decisões, não só o judiciário em si, respeito às decisões que são publicadas, mas também a própria conformação da conduta social, de certo modo, tenta se adequar àquilo que é decidido pela Suprema Corte norte-americana, ou então pelas Cortes de Apelação dos Estados Unidos, ou pelas Supremas Cortes estaduais. E como seria, então, esses pequenos vídeos? Para não ficar muito longo nós partiríamos aí de uma análise histórica, porque não tem como eu falar do presente sem antes buscar aí subsídios do passado para saber como as instituições se conformaram no tempo e sedimentaram no tempo. Depois passaríamos para a estrutura organizacional jurídica
dos Estados Unidos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, porque nós temos que analisar que lá o federalismo é totalmente diferente do nosso. Os entes estatais têm ampla liberdade, tanto na produção da própria Constituição, mas na própria organização do sistema jurídico estadual. E aí, em seguida, passaríamos aí para uma análise, um panorama geral do processo civil norte-americano. Lembrando que lá não se tem um processo do trabalho, não se tem uma justiça do trabalho. Todas as questões trabalhistas relacionadas ao conflito entre empregado e empregador são resolvidos pela justiça comum, que seria aqui a justiça estadual civil, e lá também, só que em vez de ser pela estadual, por ser matéria trabalhista, a competência nos Estados Unidos originária para decidir os conflitos inerentes à relação entre trabalho e empregador é da Justiça Federal. E aí faríamos semanalmente esses vídeos, são curtinhos, pequenininhos. Eu vou compartilhar telas de PowerPoint. Quem quiser o material, é só mandar e-mail que nós vamos fazer esse compartilhamento. Pode ser aí divulgado, caso queira. O importante, e que eu quero deixar bem claro, é que nós não podemos ficar presos agora somente à nossa realidade aqui. Nós temos uma realidade muito maior do que a nossa caixinha. E aí, o que nós temos que buscar é qual é a norma eficiente a ser aplicada. Eficiente que não custe nenhuma garantia processual tão cara e também eficiente que possibilite uma tramitação rápida. Mas quando eu falo tramitação rápida, não é aquela atropelada, porque todo ato tem seu tempo, mas nada impede que ele possa ser acelerado sem que custe aí o aviltamento de garantias processuais. É isso que nós temos que observar. Espero que vocês gostem dessa jornada. Nós vamos divulgá-la semanalmente. A partir da semana que vem nós já começamos então a colocar essas pequenas séries. E espero que seja útil, que contribua e que seja de fato utilizada na prática comportamentos estrangeiros, mas que podem servir de subsídio para a nossa realidade. Muito obrigada, então a gente começa na semana que vem. Espero que vocês gostem.